expectativa de como vai ser. A emissora trabalha em cima disso, não só a Globo, mas as outras também. E vocês podem ver a guerra que está havendo entre uma suposta emissora cristã com a Globo, né? Estão brigando agora, vão brigar no mesmo horário. Graças a Deus que nós somos povo de Deus. Diga assim: eu sou povo de Deus. E para mim não vai ter tempo para ficar vendo quem é a favorita, porque o meu favorito é o Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador, e é aos pés dele que eu quero estar. Amados, a família está sendo massacrada por isso. E como eu disse neste último capítulo, onde eu tive a oportunidade de ver, e às vezes eu preciso de ver, nós precisamos de ver. Às vezes ouvimos nos comentários: eu não gosto de seguir novela, não é do meu feitio. Às vezes tem algumas coisas até boas, mas é mentira. Mas vocês viram ontem, né, nesse último capítulo, ser mostrado em rede nacional a união de dois homens. Terrível isso. Querem destruir, querem acabar com a família, querem destruir aquilo que Deus criou. Mas o Senhor é Deus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, e a família vai ser preservada, porque nós vamos lutar contra isso. Nós vamos nos levantar e estar sempre proclamando que a família é de Deus, que o Senhor tem interesse na família, e nós queremos viver como família na presença do nosso Deus. Aleluias. Deus não se esquece da família. Às vezes alguém pode dizer assim: mas será que Deus está dormindo, que não toma nenhuma providência? Deus não se esquece da família. Deus, em todas as vezes que se manifestou, Ele usa a família para fazer. Quando Deus vê o pecado do homem e resolve destruir, Ele vê um homem, um justo, diz a Bíblia. Mas se nós formos examinar o contexto, nós vamos ver que Deus não salvou, preservou o homem das águas do dilúvio, não somente por Noé. Não foi Noé que entrou sozinho na arca. Entrou Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. 8 almas foram preservadas por Deus. A família foi lembrada. Deus preservou e usou a família. Amado, Deus quer usar a sua família. Meu irmão, Deus quer usar a sua família. Minha irmã, Deus quer usar a sua família. Coloque a sua família no altar de Deus, para que Deus possa usá-lo. Aleluias. Então Deus se lembra e salva, preserva a vida humana, a raça humana através de Noé. Porque faz os seus filhos, faz aquela família entrar na arca da salvação. Quando Deus chama Abrão lá de Ur dos Caldeus, Abrão não sai sozinho. Ele sai com Sarai, sua mulher. Ele sai com o seu sobrinho Ló. Ele sai com os seus servos. É a família, na verdade, que está sendo plantada. É a família que está sendo preservada. É a família que está sendo guardada. Deus chamou Abraão e com ele foi Sarai, sua esposa. Deus cumpriu as suas promessas na família de Abraão. Vejam só, irmãos, como que isso é interessante. Às vezes você pode falar assim: mas Deus, Ele não cumpre as promessas da minha família. Está demorando tanto. Deus não salva o esposo, Deus não salva a esposa, Deus não salva o filho, ou Deus não salva os netos. Não desista, não perca a visão de Deus. Espere as promessas do Senhor, porque a promessa de Deus é salvar a família. Deus cumpriu as suas promessas na família de Abraão, e Deus vai cumprir as suas promessas na sua família. Aleluias. 25 anos depois que ele sai da sua terra, 25 anos depois, ele achava que Deus não mais faria cumprir a promessa. Deus se manifesta e cumpre a promessa. Ainda que eles olhassem para si e diziam: estamos amortecidos. A Bíblia, ela é tão linda, esse texto, quando nós lemos.
que o relato diz que Sara, ela ouve a promessa, ela ri, diz: não, agora não tem mais jeito. A Bíblia diz: olha, já cessou até o costume das mulheres. Abraão já está envelhecido, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Não há nada impossível para o Senhor. É Ele quem vai fazer a tua família ser bênção. É Ele quem vai salvar os teus. Fique na presença deste Deus. Aleluia. Quando eles pensavam que isso não aconteceria mais, Deus manda lá um mensageiro e anuncia: olha, chegou a hora de eu cumprir a minha promessa. Chegou o momento e a Sara, aos 90 anos, ela fica grávida. Abraão vai fazer 100 anos e vai ser pai, porque há um Deus todo-poderoso. Para Ele não há tempo, para Ele não há importância se já cessou o costume das mulheres. Não há importância, porque Ele é Deus que pode todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é aquele que faz do impossível possível. Ele pode tudo, porque Ele é Deus. E com 100 anos e Sara com 90 anos, eles abraçam uma criança. Chega o Isaac, chega o riso, aquela família se enche de alegria. O Senhor cumpre a sua palavra, o Senhor cumpre a sua promessa. Agora está ali Isaac, o filho da promessa, está ali, e Abraão se alegra na presença de Deus. Sarai se alegra diante do Senhor. Eu imagino a alegria, a festa que Abraão promoveu. Deus cumpriu a sua promessa. Deus me deu um filho varão. Deus cumpriu. Eu vou ser pai de uma grande nação. Deus vai cumprir. E Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. A tua família está debaixo da promessa de Deus. Você tem colocado a sua família na presença de Deus. Você tem apresentado a sua família ao Senhor. A tua família, você tem a colocado no altar de Deus. Como está a tua família? Está debaixo da promessa do Senhor? Coloque a sua família no altar de Deus. Coloque a sua família na presença de Deus. Não perca a visão da promessa do Senhor para a sua família. Quando nós não colocamos a nossa família, quando nós perdemos a visão da promessa de Deus para a nossa família, eu vou trazer alguns pontos aqui. Primeiro, quando eu não canalizo mais os meus filhos ou a minha família como um todo para a presença de Deus, é sinal que eu perdi a visão de Deus. É sinal que eu não coloco mais a minha família na presença de Deus. Então, canalize a sua família para estar na presença de Deus. Aliás, os meios de comunicação, o inimigo das nossas almas, a mídia, seja ela qual for, ela está trabalhando para que nós não tenhamos tempo para adorar a Deus. Não tenhamos tempo para a casa de Deus. Não, ir na casa de Deus, estar na casa de Deus, isso é coisa secundária. Para alguns já ficou em terceiro e quarto planos. Não, tem outras coisas que são mais prioritárias. E o tempo vai passando e a família vai se distanciando da presença de Deus. Você pode até perceber isso. Note bem, hoje é porque nós estamos falando de família. Existem famílias inteiras que hoje não estão na casa de Deus, que hoje não vieram no culto. Talvez porque está um pouquinho mais frio, a temperatura caiu um pouco mais. Mas se fazer frio o mês todo, nós vamos ficar sem ir na casa de Deus? Se chover o mês todo, nós não vamos na casa de Deus? Nós precisamos canalizar os nossos filhos, a nossa família, para estar na presença de Deus. Quando eu deixo de ensinar a palavra de Deus para os meus filhos, uma ordem de Deus está inserida num dos livros de Moisés, que eles deveriam ensinar os seus filhos todos os dias, deveriam se assentar com eles e lhes ensinar a palavra de Deus, falar do Senhor. Amados, pai, mãe, quantas vezes você se sentou com seu filho para falar do
ajuda os seus filhos para falar disso. Amados, nós não podemos deixar de fazer, e tem que ser desde pequenos, e não importa se eles já são crescidos. Eu fui pregar um dia desse numa igreja, e alguém me indagou: como é que o senhor trata os seus filhos mais velhos? Ou o senhor trata como se eles fossem criança ainda? E quando eu percebo e que eles não vão na igreja, eu vou lá e digo: por que você não vai na igreja hoje? Não há razão de você ficar em casa, porque eu continuo a me preocupar, eu continuo a buscar o Senhor e a colocá-los diante de Deus. Eu não vou desistir. Então haverá sempre essa oportunidade. Nós não podemos cessar de orientar os nossos filhos, nós não podemos cessar de ensinar os nossos filhos pela manhã, à tarde, à noite. Eles precisam ser orientados e ensinados na presença